Como vocês viram, eu apaguei o banco de dados, agora a gente está sem banco de dados nenhum. Lembrando de novo, isso aqui é um Spring Boot, então ele é um contexto web. Eu tive que fazer algumas coisas para poder testar, né? A gente vai usar o Postman para testar. Deixa eu até ver se ele está aqui funcionando direitinho. Então, beleza. A gente criou aqui uma classe documento, também toda mapeada, bonitinha. Por quê? Porque vai ser uma abstração lá de uma tabela e o endereço. E nós vamos querer fazer com que a pessoa tenha essas correlações, né? Com o documento e etc. Como é que vai ser? Bem, uma pessoa pode ter vários documentos e um endereço, para o nosso exemplo, certo? Então eu vou colocar aqui que ele vai ter uma lista, uma lista de documento, que eu vou chamar de documentos, certo? Cortar a lista aqui e vou ter um endereço, certo? Só isso basta para eu já ter as tabelas mapeadas e tudo mais? Não. O JPA é específico. Então você vai ter que dizer qual é a relação entre esses objetos e essas tabelas que esses objetos representam. Para isso existem annotations específicas, certo? Existe o one-to-many, many-to-one e many-to-many. Essas três são as mais fundamentais. Quando eu tenho uma correlação de quando um objeto tem muitos outros objetos, como por exemplo a gente está vendo em documento e pessoa, né? Uma pessoa tem vários documentos, nós utilizamos o one-to-many. Eles são bem autoexplicativos, né? Os annotations são bem autoexplicativos. Então, o que é que eu quero dizer com one-to-many? Que quando existir um registro na tabela de pessoa, podem existir múltiplas linhas relacionadas a essa pessoa na tabela de documentos, certo? Então, como é que eu digo isso? Eu boto aqui @one-to-many, certo? O one-to-many tem vários, igual a gente viu ali no column, tem várias coisas que você pode definir, certo? Eu não gosto de usar o mapped by, algumas pessoas usam, eu particularmente não gosto, certo? Eu uso geralmente o fetch e o cascade. Eu vou usar cascade aqui porque eu quero que quando eu salve uma pessoa, eu já passe as informações dos documentos e ele persista junto com a pessoa. Então eu vou colocar aqui persist, certo? Então quando eu salvar uma pessoa, os documentos que estiverem dentro dessa pessoa, mesmo que não estiverem salvos, serão salvos. Beleza? É como se fosse uma coisa só. E eu vou colocar um fetch aqui. Isso aqui é muito importante, certo? Existem dois tipos de fetch, o lazy e o eager. Qual a diferença entre eles dois? No lazy, ele está dizendo que vai ser um carregamento preguiçoso. Como assim? Você está vendo que isso é uma lista de documentos? Quando eu digo que ele é lazy, eu estou falando, olha, quando eu solicitar o JPA uma pessoa, eu não quero que de cara já venham os documentos pré-carregados, porque o Hibernate faz isso, tá? Se você não disser nada, o Hibernate vai puxar tudo. Agora, imagine se tivesse dentro dessa pessoa uma lista de pessoas. E eu tivesse que, quando carregar, ele carregasse a lista de pessoas e cada pessoa dessa lista fosse carregada a lista de documentos e assim sucessivamente. Isso é recursão, né? Ele ia carregar até o último. E isso causa sobrecarga no banco. Além do seu payload, né, que é a sua transmissão de dados, ficar gigantesca sem necessidade. Então vocês têm que usar o fetch lazy sempre que possível. Você só vai deixar ele como eager se for uma necessidade.
se houver uma necessidade de um dado de uma lista estar pré-carregado. Então vocês têm que fazer esse tipo de análise também. Por quê? Lembra, é recurso. E todo recurso é dinheiro. Para o seu empregador, se você está usando o recurso de uma forma ruim, você está pegando o dinheiro dele e jogando no lixo. Então você, programador, né, você profissional, tem que entender que os recursos têm que ser preservados da melhor maneira possível. Então, se você não tem que carregar 500 mil dados, você tem que fazer 50 mil selects lá no banco para trazer todas as pessoas que estão correlacionadas, você não vai fazer. Você vai usar lazy. Não seja preguiçoso de não conhecer o framework. Tem que conhecer tudo do framework, as coisas boas e as coisas ruins. Eu disse isso na última live lá e vou dizer de novo. Não existe bala de prata. Não existe bala de prata. Às vezes o JPA é muito bom, às vezes ele é muito ruim. Para o carregamento de dados, se você não tomar cuidado, ele é extremamente danoso. Muito mesmo. Ele pode, dependendo da query que você fizer, do JPQL que você fizer, ou até do mapeamento que você fizer, ele pode sentar seu banco se ele não tiver muito recurso. Sentar o banco é você fazer com que o banco pare de responder e comece a dar timeout. Certo? Por quê? Porque ele vai fazer uma sequência de queries uma atrás da outra se você mapear errado. Certo? Se você mapear errado, ele vai fazer isso e você não vai poder nem reclamar porque a culpa foi literalmente sua, né?